Graças a Deus, irmãos, bom dia. O temor ao Senhor gera a sabedoria. Na verdade, o primeiro passo da sabedoria é temer a Deus. Se você quer dar essa jornada com sabedoria, você precisa encontrar um lugar de temor. Só que temor não é um sentimento de medo, né? É um respeito. Temor é respeito, é valorizar quem fala e o que fala. Isso é temor, né? Essa é a definição que eu acho assim perfeita sobre o temor. Porque alguém vai confundir com medo, mas não, é respeito, é valorização de quem está falando. É entender que quem está falando merece a minha atenção, o meu respeito, a minha obediência. Porque de alguma maneira está beneficiando mais a mim do que a própria pessoa que está falando. Quando Deus está pedindo que a gente o tema, ele não é beneficiado nem mais um dia, ou mais, ele fica mais Deus, ele fica mais rico, porque você teme, não. Você fica mudado, você fica transformado. Então, esse é um dos temas que eu mais gosto, e eu sei que é um dos mais importantes, mas é um dos que a gente também mais falha. E essa boa notícia e esse ensinamento vem do Salmo 19, versículo 9. É o primeiro versículo que eu quero ler nessa manhã, quero compartilhar com os irmãos. Irmãos, não é pesado servir ao Senhor. Irmãos, o peso que existe no servir a Deus é o peso de estar carregando o que Ele não desenhou para nós. Talvez você está levando um peso e fala, está muito pesado, eu não estou aguentando mais. Isacar é um jumento de ossos fortes. Ele foi preparado, construído. Ele é um animal construído para carregar carga. Mas às vezes a gente se mete debaixo de tributo porque a gente não quer carregar o peso da responsabilidade que Cristo desenhou para nós. Então é mais fácil falar, Carla, faça Simão, faça Alexandre, e empurrar a responsabilidade uns para os outros. Quando Cristo quer que cada um de nós assuma a nossa parte com o mesmo zelo e cuidado de alguém que vai ter que prestar conta. Irmão, nós vamos prestar conta. O que Deus te deu de entendimento, o que Deus te deu de conhecimento, o que Deus te fez saber para que você seja a mão para socorrer, e também o que Deus te fez saber para você poder desbaratar, porque às vezes tem concílios se formando que não são saudáveis, você tem que ali ser a voz de Deus, e não para punir as pessoas, mas para salvá-las delas mesmas, porque às vezes a gente está tão triste, a gente começa a falar coisas que não é para falar, e ontem a gente falou aqui no devocional, calai-vos, ou seja na sua cama, sobre o seu travesseiro, você pode até ser perturbado, mas não peque, deita na sua cama e calai-vos. Por quê? Porque a nossa derrota começa na nossa boca, tal qual a nossa vitória. E o inimigo fica instigando, fica ali alfinetando a gente para a gente poder produzir a nossa própria derrota com as nossas palavras. Então levanta a sua voz, declara bênção sobre o seu dia. Senhor, eu vou pisar em cima desse desenho do temor que o Senhor criou para mim, eu vou andar em vitória. Eu vou andar como alguém que é um príncipe, que carrega o governo, que tem responsabilidade com a cidade, tem responsabilidade com a minha família, como alguém que leva a mensagem. Eu não vou me esconder com medo dentro de quatro paredes, eu vou sair, ainda que eu tenha apanhado no dia anterior, irmãos. Nunca se esconda, nunca deixe alguém esconder. Apóstolo Paulo falou que o corpo dele estava preso, mas a mensagem dele não. Irmão, isso aqui é lindo demais. A minha palavra não está presa. E a pregação de Paulo nunca esteve presa. No entanto, que ele pregou para toda a guarda pretoriana, ou seja, todo mundo que tinha contato com Paulo saía transformado. Ou pelo menos saía sem ser ignorante acerca do Messias, do Cristo. Qual é a mensagem que Deus te confiou? Ah, pastor, eu não conheço tanta Bíblia igual o Senhor. Eu não conheço igual os irmãos. Não é sobre conhecer a Bíblia, é sobre conhecer Jesus.
e deixar Cristo todos os dias se revelar um pouquinho para você. É sobre você falar daquilo que você acredita e com um brilho no olhar, um sorriso no rosto. Irmãos, nós não estamos indo como ovelha muda para o matador, não. Quem foi como ovelha muda para o matador foi Jesus. Agora nós vamos como uma ovelha que sabe, se morremos ou vivemos, morremos ou vivemos para o Senhor, porque Cristo já neutralizou o poder da morte sobre nós. Então temor, carregue temor na sua vida. O temor vai ser o alicerce seguro por onde quer que você passe. Diz assim no Salmos 19:9, o temor do Senhor é limpo e permanente, e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Aqui o salmista, né, no caso Salomão, ele faz, no salmista, né, não sei se foi Salomão, mas o salmista, ele associa o fato do temor do Senhor ser limpo, foi Davi, né? Limpo e permanecer eternamente. Ou seja, quem carrega uma vida de temor está caminhando na terra como se já vivesse a eternidade. Irmãos, quando você teme a Deus, você já caminha na terra e a morte não pode neutralizar a sua marcha para a eternidade. Por isso que quem teme ao Senhor, os homens bíblicos aqui, que diante da morte, diante da perseguição, diante do escárnio, vendo o familiar sendo assassinado, eles não negavam a fé. Porque eles já estavam caminhando na eternidade e eles já estavam vivendo o quê? Essa permanência no eterno, né? Você acha que Jesus precisa voltar na sua segunda vinda para você poder viver a eternidade? Não, nós podemos viver a eternidade agora. Mas nós precisamos viver a obediência dos dias da eternidade. Hoje, Deus está testando a igreja para ver qual igreja caminha em verdade e em justiça e promove santidade na cidade, santidade no sentido da integridade, que eleva o nível de integridade. Pessoas têm que ficar desconfortáveis ao mentir perto de nós, irmãos. Pessoas precisam ficar desconfortáveis a dar calote nas pessoas perto de nós. Pessoas têm que ficar desconfortáveis de falar uma palavra torpe perto de nós. Elas têm que se sentir desconfortáveis, mas não, as pessoas estão se sentindo confortável em falar uma porção de besteira perto do crente e o crente não é aquele prédio reto. Então o torto não é denunciado. Irmãos, é isso que Deus está falando. O juízo do Senhor é verdadeiro e justo juntamente, os dois juntos, os dois misturados, gera essa integridade. Mas tudo isso começa no temor. Quer viver a eternidade? Um dia o Senhor chamar o seu nome, um dia você receber a responsabilidade de cuidar de cidade, você precisa colocar na sua mente uma coisa: você precisa carregar temor no seu coração e andar como alguém que é limpo. E cá para nós, irmãos, é possível você começar a ser limpo, né, transparente aos olhos e estar contaminado no interior. Eu falei isso outro dia. Essa limpeza aqui é essa total. Aquela limpeza que não carrega só a aparência, mas que de fato a água é pura. A água não está contaminada nem adulterada com sentimento. E essas duas verdades sobre o temor. Eu quero viver uma vida de sabedoria, eu quero caminhar em sabedoria, eu quero me mover em sabedoria. Não conseguirá sem antes começar a viver uma vida de temor. Se alguém todo dia tem que falar: Alexandre, o que você está vendo aí? Para de ver isso. Se alguém todo dia tem que falar: abandona esse vício. Já demora tanto tempo, está ainda aí no mesmo lugar. Se alguém ainda tem que bater a mão na sua mão para tirar alguma coisa da sua mão, você ainda não compreendeu o caminho do temor. Talvez você não lutou o suficiente. A gente tem que lutar, irmãos, para que a nossa carne, os nossos apetites não vença a nossa vontade de viver e obedecer a Deus. No Salmo 111, 10 diz: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria.
Bom entendimento tem todos os que lhe obedecem, e o seu louvor permanece para sempre. Mais uma vez, o temor ligado à eternidade. O sempre. O sempre, irmãos, está na boca de Deus. O sempre e o nunca. Nós não. Eu não posso falar igual algumas pessoas, né? Eu lembro que minha pastora falava isso comigo. Eu nunca vou te abandonar. Eu sempre estarei contigo. Irmão, sempre e nunca pertence a Deus. Porque Deus é fiável de nunca se desviar da sua integridade. Mas eu e você, não tema ao Senhor todos os dias, não. Você precisa se mover para a casa de Deus. Nós estamos aqui na nossa devoção. Se mover para a casa de Deus pelo motivo certo, né? Porque às vezes a gente se move por causa do pastor, a gente se move por causa da comida. Estou falando que alguém, né, acaba se movendo pelo motivo errado. Alguém se move por causa do Luiz, que ele lida com as pessoas da rua. Agora, poxa, a igreja parece que não é mais a mesma. Não, irmão, Cristo sempre foi o mesmo. Nunca foi sobre o pastor estar aqui, igual quando eu ia viajar no início, eu nem avisava. Era avisar que no próximo culto, irmãos, as pessoas desapareceram. Irmãos, não foi Carlos que morreu por você. Não foi Luiz que entregou a vida na cruz por você. Irmãos, quem morreu por nós foi Jesus, e Ele sempre, nunca falta ao encontro. Quando a gente falta ou abandona um lugar por causa de pessoas, só demonstra que a nossa fé era uma fé de menino. E hoje Deus está clamando que a gente tenha uma fé madura, porque o temor é o princípio da sabedoria. Quer ser sábio na sua vida, na sua maneira de viver, na sua maneira de estar, no seu tratar a esposa, no seu tratar o marido, no seu tratar os filhos, no seu tratar os colegas de trabalho, na sua postura silenciosa. Porque às vezes, irmãos, não é falar demais, é ser. As pessoas não querem ouvir, as pessoas querem ler você. Elas querem poder ver um livro aberto e poder notar a integridade quando você não está sendo observado, quando você pensa que não está sendo observado. Eu lembro que eu estava de viagem na Inglaterra, eu e Donizete, mal sabia pedir um café, né? É tudo na mímica, né? Uma das nossas viagens. E aí a gente estava dentro de um shopping, né? Vamos passear. E aí zoando, brincando, porque o Donizete gosta de um sorvete que tem lá no Westfield, um centro comercial que a gente costuma ir, né? E ele tava lá, eu falei, hoje pastor, aqui, dou uma bocada só, acabou o sorvete, né? Eu falei, pastor, você também tá de brincadeira. Aí ficamos rindo, zoando. Do outro lado, pastor Donizete, pastor Carlos. Mano, lá do outro lado, chamaram o nosso nome, pastor, e agora? Eu, sinceramente, não conhecia. Não conhecia. Agora imagina, irmão, se a minha vida não é carregada de temor, se eu estou em outra nação, fugindo, me esgrimando na escuridão, dando mau testemunho ou fazendo qualquer coisa errada. Eu teria causado um dano terrível ao reino de Deus. E isso é que os filhos maduros precisam ter. Às vezes as pessoas esperam, nossa, eu não sou ainda um líder na casa de Deus. Você acha que liderança é você receber do pastor que você é um diácono, ou que você é um presbítero, ou que você é um pastor? Eu derramar óleo na sua cabeça? Eu não derramo óleo na cabeça de quem primeiro não esteja exercendo aquilo pela qual foi chamado, porque antes de consagrar, irmãos, a igreja reconhece o presbitério na vida de alguém, a diaconia na vida de alguém, que essa pessoa já faz sem ter título, porque ela não faz para receber um título, ela faz porque é quem ela é. Ela se tornou irmão mais velho, ela se tornou alguém responsável. Isso é temor de Deus, isso é sabedoria, é o caminho natural. Não tem como impedir o caminho. Não, o pastor está matando meu ministério porque ainda não me consagrou. Não é isso. Primeiro que um título não faz você um filho mais condecorado, mas um filho sempre vai trabalhar, seja na diaconia, seja no presbitério, seja limpando a casa de banho. Irmãos, há louvor mais para Deus. Jesus lavou os pés dos discípulos, se colocando como servo mais inferior. Por isso que a gente precisa compreender
porque às vezes a gente não está entendendo o que Deus está querendo dizer. Bom entendimento. Então, o temor é o princípio da sabedoria que gera para nós bom entendimento e louvor permanente. Irmãos, o temor gera sabedoria e a sabedoria vai dar para você bom entendimento, discernimento de ambiente, de lugares, de ações a serem tomadas e louvor permanente. Sabe o que é o louvor permanente? Não só na minha boca, mas o louvor das pessoas, pela vida íntegra, pela santidade que nós carregamos pelo comportamento de andar em cima da palavra de temor ao nosso Deus, pelo comportamento, pela integridade. Então, nós precisamos buscar esse bom entendimento. Agora, você tem uma Bíblia, eu tenho uma Bíblia. Houve tempo que alguém só ouvia o que a outra pessoa queria dizer. Eu podia chegar aqui, todo mundo não era letrado, ou ninguém conseguia saber latim, e eu latim aqui para vocês qualquer coisa que Deus não falou, te vender um terreno no céu, vender uma indulgência, vender um pedacinho do osso do jumento que carregou Jesus, saquear as pessoas com a fé e ficava por isso mesmo. Não. Houve quem morreu para que você tivesse a Bíblia na sua mão. Então é um desrespeito você não ter uma relação profunda de leitura com as Escrituras, irmão. É um desrespeito para alguém que declara, eu sou evangélico, todo mundo né? Hoje está na moda. Mas eu sou um cristão. Então, se você é um cristão, você precisa conhecer a vida do Cristo. E mais, conhecer a vida do Cristo e a vida do Cristo se manifestar em você. Dando a conhecer, né, que todo o cristão é uma imagem de Cristo. É uma cópia de Jesus. Né? Não estou aqui fazendo plágio, mas como diz o Douglas Gonçalves, uma cópia de Jesus. Ele está certo, perfeitamente. Provérbios 8:13 diz, o temor do Senhor é odiar o mal, a soberba, a arrogância, o caminho e a boca perversa. Olha só, quem teme a Deus odeia o mal. E que mal é esse? Soberba, arrogância, caminho mal. Gente, tem caminhos que a gente sabe que é mal. Não deveríamos estar naquele lugar, mas queremos às vezes ser mais bom do que Deus, tentar salvar aquele que não está ouvindo a Deus. Olha só, a Bíblia é bem clara quando fala que às vezes ele está à porta e bate. Nem o Espírito Santo arromba a porta. Você acha que se não abrir a porta para o Espírito Santo, vai abrir para você? Pastor, mas o que eu posso fazer? Você pode dobrar o seu joelho e clamar a Jesus para que o Espírito Santo continue batendo naquela porta até que aquela pessoa do seu interior abra a porta para que aquele evangelho, aquela mensagem possa entrar. Irmãos, eu parei de tentar convencer, está aqui as pessoas que seguem. Talvez você está ouvindo essa mensagem. Eu não estou aqui para te convencer. Eu só estou aqui para poder um dia você chegar diante de Deus e falar que não sabia. É só para você ter essa consciência. Não, eu sabia. Porque convencer é a obra do Espírito Santo. Anunciar é o meu trabalho como irmão mais velho, preocupado para que todos sejam salvos. Irmãos, não estou aqui para convencer ninguém. Como se todo dia eu tivesse que dar... Não, hoje eu tenho que fazer um salto aqui mortal para poder as pessoas ficarem. Eu não vou ficar entretendo ninguém. Eu não sou, irmãos, um palhaço e nós não somos palhaços aqui para entreter, para fazer Não, nós estamos aqui pregando o Evangelho e é verdade. O Evangelho é para quem tem sangue nos olhos. O Evangelho é para quem todos os dias se levanta e tem que primeiro matar o inimigo que mora dentro de você, você mesmo. Apetites, fomes, desejos disso, imoralidade, todo tipo de pecado e todo tipo de facilidade, porque facilidade sempre vai ter, irmão. Agora, quem quer viver Cristo precisa todo dia negar a sua carne. Eu acordei hoje, me levantei da minha cama, cansado e me arrastei para a presença do Senhor, porque eu sei que eu necessito dele. Vocês acham que o pastor também não cansa? Também cansa, irmão, também trabalho nas obras, o trabalho não é fácil. Mas eu não estou dando desculpa para ninguém. Eu estou aqui no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa, com o mesmo sentimento, sabendo que se eu preciso, sou eu que corro atrás.
Se eu que preciso, se Ele tem sido a minha fonte, a minha vida. Então, nós podemos e devemos odiar o que Deus odeia. A Bíblia fala em Tiago que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Então, qualquer sorrisinho, conversinha com o mundo, você vai estar fazendo Deus se tornar seu inimigo. Eu vou te dizer, quando você tem o diabo como seu inimigo, maravilhoso, porque se o diabo é seu inimigo, Deus é seu amigo. Mas cuidado em fazer de Deus seu inimigo. Então, nós precisamos odiar soberba, arrogância e a boca perversa. Sabe o que é a boca perversa? Aquela boca que está sempre, né, falando mal. Tem a oportunidade de falar bem e vai lá e fala mal. Tem um dos meus filhos, não vou falar quem é não, de vez em quando fala muito mal com a boca. Já falamos e ensinando. E aí, do fruto da boca fartará o seu ventre. Ou seja, por mais que você fale achando não, está criando destino para você, está criando seu próprio lugar, ou está cavando a própria fossa que vai ser enterrada. Cuidado, a nossa boca tem que ser freada assim, tem que frear a nossa língua. Às vezes, a melhor coisa é a gente guardar a nossa língua, porque depois a vida é como eco, né? Você fala e aquilo vai retornar para você. Se você falou bem, vai retornar bem. Se falou mal, vai retornar mal. Diz assim também em Provérbios 15:16, melhor o pouco com temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Pouco com temor, muito com inquietação. Tem gente que prefere ter muito com inquietação. Eu prefiro ter pouco com temor. Aquele pouco que te faz dormir, aquele pouco que te dá paz, aquele pouco, não tenho tudo que eu quero, mas tenho tudo que eu preciso, não tem? Só que muita gente tem muito, porém inquieto, não dorme. Está sempre com medo de perder, está sempre com medo da banca cair e está ali inquieto. Não, irmãos, olha, o temor do Senhor, ele gera isso na gente. Ele gera contentamento. O temor do Senhor gera contentamento. Satisfação nós vamos ter no céu, porque satisfação é plenitude. Agora, contentamento, eu estou contente com o que Deus me deu para hoje. Eu estou contente. Então, estar contente, irmão, não é reclamar com aquilo que você tem agora. Porque quando você é contente com aquilo que Deus te deu hoje, aquilo pode multiplicar. Mas começa a ficar inquieto, descontente com o que Deus te deu para você ver se aquilo não mingua. Até o que tem lhe será tirado. Se você não dá graças a Deus pelo o pão seco, papo seco, né? O pão e água, você nunca vai estar sentado num banquete. Nunca. Mas se você falar, graças eu te dou, Senhor, por isso. Eu falo para você que Deus te coloca sentado rapidinho num lugar, comendo do bom e do melhor. Não estou falando só da comida física, estou falando da comida espiritual. É pegar o simples e fazer com cuidado, com zelo, com prazer. E aqui para a gente caminhar para o final, para você poder ter consciência de onde eu quero chegar, em Tiago 4,6 diz, antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste ao soberbo, dá porém graça ao humilde. Então graça para os humildes, resistência para o soberbo. Então Deus tem graça para as pessoas que são humildes. Mas para o soberbo, irmão, é resistido no avançar na vida, é resistido no entender, é resistido em tudo. É Deus que está resistindo. Mas o humilde, Deus, olha o que Deus faz com o humilde. Ele suspende esse humilde num lugar de evidência. E isso vai ser reafirmado em Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Então, quem instrui no temor é a sabedoria. Mas a sabedoria não se inicia sem que a gente tenha temor. No final, o temor e a sabedoria é como se o ciclo se fechasse, né? É o elo, né, desse loop de sabedoria, de entendimento, de bom comportamento.
fala bem assim: precedendo a honra, vai a humildade. Tem muita gente que quer ser honrado, mas não tem humildade, irmão. Quem não tem humildade nunca será honrado, porque o que precede a honra é a humildade. Se Deus resiste ao soberbo, dá graça ao humilde, o que precede a honra é a humildade. Mas o que precede a soberba? A queda, ele só não sabe. O soberbo já está em queda, ele só não bateu ainda no chão. O soberbo está em queda livre, porque, irmãos, o soberbo é resistido por Deus. Olha, quando você quer fazer quando você quer fazer a vontade de Deus, quando você quer pregar a palavra, quando você quer fazer o que é correto, o diabo te resiste. Mas quando a gente é soberbo, arrogante, altivo, irmãos, é o próprio Deus que nos resiste. É o próprio Deus que tranca o caminho, porque ele resiste o soberbo. Mas a humilde, irmãos, exercita a humildade, preferindo em honra uns aos outros, suspendendo o irmão ao invés de suspender você mesmo. O que precede, por exemplo, quando os shows falam, né? Eu abri o show de não sei o quê, alguém abriu o show, tá dando moral para aquela pessoa ter a mesma visibilidade daquele cantor, né? Eu abri o show de não sei quem. Então, aquela banda que abriu o show, ela está sendo apresentada. E ela está sendo apresentada a todo o público daquela banda. O que Deus está querendo dizer? É o seguinte: olha, se você está nesse lugar aqui, humilde, aqui, você está sendo apresentado para a honra. Você está sendo apresentado para um lugar de honra. Deus está nos apresentando para ser honrado. E quem é humilde, quando é honrado, atribui toda a honra, toda a glória ao Senhor. Então, irmãos, no final, Deus está treinando a gente para viver uma vida humilde. Qual é a remuneração, irmão, do temor? Para encerrar, Provérbios 22:4 diz: o galardão da humildade é o temor do Senhor, são riqueza, honra e vida. Irmãos, riqueza, honra e vida é o galardão. Galardão é presente. O galardão da humildade é o temor. Então, o temor, ele faz nascer ali a humildade. E a humildade é remunerada com riqueza, honra e vida. Pastor, eu não sou rico ainda. Será que não? Você não tem um lar? Quantos milionários daria a sua fortuna para ter um filho sentado na mesa almoçando com você ou assistindo um programa de televisão? Quantos milionários daria, né, para ter a amizade sincera que você tem? Porque se o cara é seu amigo, é porque gosta de você, porque você não tem nada. No final, irmãos, a riqueza real para Deus não é a riqueza da terra. E a honra é poder honrar o outro. Nada mais honrado do que você honrar o outro em primeiro lugar. E vida, irmão, vida. Prazer estar aqui, não estar doente emocionalmente. Às vezes até somos atormentados por uma tristezinha, né? É tanta pancada, irmão, de um lado e de outro, golpe que você não espera. Mas só que, irmãos, minha saúde emocional, já tive doente, mas não sou doente. Toda vez que eu me encontro nesse lugar, eu me jogo em Jesus, Jesus me resgata. Vida, vida no falar, vida no estar, família bem, os filhos bem ordenados. Ou seja, às vezes a gente toma uma decisão hoje, ela não aparenta ser ruim, mas daqui a 5, 6 anos, 10 anos a gente vê o que eu fiz da minha vida. Tem gente que ainda não sentiu o baque das suas escolhas, ela não sentiu o peso da sua escolha, mas nós, que conhecemos a Deus, vamos viver e esperar esse lugar, humildade e temor, para viver riqueza, honra e vida. Essa é a remuneração da humildade. A remuneração da humildade e do temor do Senhor é riqueza, honra e vida. Senhor, em nome de Jesus, hoje nós queremos, Pai,
buscar essa remuneração. Nós queremos ser remunerados, porque a Bíblia diz que o salário, a remuneração do pecado é a morte, mas a remuneração do temor é riqueza, honra e vida. Pai, todo dia o diabo coloca, Senhor, a remuneração do pecado diante de nós. E todos os dias nós queremos rejeitar a remuneração que o diabo tem colocado, porque a gente já decidiu quem vai fazer o nosso pagamento. Nós vamos viver, Senhor, o pagamento do temor e da humildade, que é viver uma vida rica, abastada, Senhor, de tudo que nós precisamos. Não sentir falta de nada, prosperidade. Ser honrado, mas mais do que ser honrado, honrar, Pai. Nós queremos aprender o caminho da honra e vida. Vida para os nossos, vida para o nosso casamento, vida para os nossos filhos, vida para a nossa comunidade, vida para a cidade em que nós, Pai, de alguma maneira governamos, Pai. Nós queremos a remuneração do temor ao Senhor. Hoje, humildade, Senhor. Nos ensina a humildade. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém.